Olá, meus alunos. Hoje nós vamos falar sobre o câncer gástrico. A neoplasia do estômago, elas podem ser benignas, a maioria delas são tumores do tipo pólipos, de 80 a 95%. Os pólipos, eles podem ser hiperplásicos em 80 a 90% das vezes, mas podem também, num percentual menor, ser adenomas ou inflamatórios. Os tumores são não epiteliais. Em geral, os tumores benignos são originários da camada muscular, são os leiomiomas. Então, esta é uma figura de pólipos de glândula fúngica. As neoplasias podem ser malignas e a maioria delas, 95% das vezes, são adenocarcinomas. Então, nesta primeira foto, uma lesão ulcerada e infiltrativa próximo ali do piloro, no antro gástrico, que nas biópsias confirmaram tratar-se de um adenocarcinoma. Os linfomas, em 2% das vezes, como esta lesão aqui da fotografia, e leiomiosarcomas, neurofibrosarcomas, angiomiosarcomas, liposarcomas são menos frequentes. Então, vamos falar basicamente do adenocarcinoma gástrico, que é a lesão maligna mais frequente. É a quarta mais frequente no mundo, 600 mil casos anuais, mais frequente entre os 30 e os 70 anos, é mais frequente nos homens, uma relação de 2 para 1, do sexo masculino para o sexo feminino, e acontece mais em países em desenvolvimento, como a Europa Oriental e a Ásia Oriental. A principal causa de óbito é relacionado às neoplasias. Então, aqui, uma neoplasia extensa, uma lesão ulcerada extensa, trata-se de um adenocarcinoma úlcero-infiltrativo do tipo 3 de Bormann. Os fatores de risco para o adenocarcinoma são o sexo masculino, a presença do H. pylori, história familiar de câncer gástrico, poliposes familiar, alimentos ultraprocessados e ricos em nitratos e sal, gastrectomia parcial com refluxo biliar e essa doença rara chamada doença de Menetrier, que é uma hiperplasia de pregas. Falando um pouco dos alimentos, os alimentos ultraprocessados, como, por exemplo, o milho, in natura, você cozinhar o milho e comer é um alimento in natura. Você pegar esse milho e colocar em conserva, enlatado, você já utiliza algum grau de conservantes. Você pegar esse milho, moer e transformar ele num salgadinho e empacotar, do tipo Cheetos, Baconzitos, ele já é um alimento ultraprocessado. Então, quais são os alimentos ultraprocessados? Esses nuggets de frango, macarrão instantâneo, balas, pirulitos, salsicha, né? Todos os embutidos, salame, presunto, mortadela, refrigerantes, nuggets e bolachas recheadas. Nós temos a evolução do adenocarcinoma a partir de uma mucosa normal, segundo a cascata de Pelayo Corrêa. O Pelayo Corrêa escreveu isso há muitos anos, que existe uma mutação genética do tipo Carras, transformando essa mucosa normal numa gastrite crônica. A infecção por H. pylori também causa inflamação e evolui, então, para uma gastrite atrófica com o tempo. Uma mutação genética, principalmente do P53, faz essa mucosa evoluir para uma metaplasia intestinal, então existe uma modificação, uma transformação do epitélio gástrico em um epitélio intestinal, e a partir de uma instabilidade de microsatélite, evolui-se então para uma displasia e uma mutação genética do gene APC, principalmente, faz com que essa mucosa displásica evolua para um câncer gástrico.
Então, aqui mostrando que o H. pylori é considerado um carcinógeno primário, uma mucosa toda nodular, devido a uma reação antigênica, antígeno-anticorpo, mostra essa nodularidade em que apresenta-se com esse aspecto da fotografia. Pela classificação histológica, nós temos basicamente os tipos menos agressivos, do tipo papilífero e o tipo nodular. E os mais agressivos, os mais indiferenciados, esse tipo mucinoso e até esse tipo anel de Sennett, que é considerado uma lesão mais agressiva, né? O anel de Sennett, a, desculpa, a cromatina se desloca para a periferia e dá esse aspecto em anel. Então, nós temos os tipos bem diferenciados, que mostra uma estrutura glandular ainda preservada, apesar que existe bastante células com uma cromatina, células jovens com uma cromatina mais evidente aqui. E nos tipos mais indiferenciados, há uma perda da arquitetura glandular. Então, aqui nós não vemos quase glândulas e vemos um emaranhado de células jovens aqui proliferando de forma desordenada. Inicialmente, os sintomas são inespecíficos ou em estadios iniciais, como esse câncer antral precoce, os pacientes podem se apresentar assintomáticos. Porém, com uma evolução com o crescimento da lesão, o paciente pode apresentar dor epigástrica, perda de peso, plenitude gástrica, desconforto epigástrico, perda do apetite, náuseas e vômitos, fadiga, massa abdominal. O paciente que se apresenta com uma massa abdominal já é considerado uma lesão avançada e nessas condições a chance de cura realmente reduz significativamente. Presença de disfagia naquelas lesões mais proximais e até hemorragia digestiva e anemia menos frequentemente. O exame físico também pode demonstrar sinais de metástases, como o nódulo de Virchow, esse nódulo supraclavicular, traduzindo o sinal de Troisier. O toque retal pode se apresentar com várias nodularidades, como a prateleira de Blumer. Um professor dizia que era como se estivesse tocando um saco de batata, assim, vários nódulos, né? E o sinal da Mary Joseph Sister, né, da irmã Maria José, é uma metástase umbilical, né, que na tomografia demonstra um nódulo umbilical e no exame físico nota-se esse nódulo umbilical. Toda vez que a lesão se apresentar já com metástase, ela é considerada um estadio 4, significa que muito provavelmente o tratamento será paliativo. O diagnóstico, então, é realizado pela endoscopia digestiva alta, principalmente hoje utiliza-se a endoscopia de alta resolução, e a endoscopia permite, então, que se façam biópsias das lesões suspeitas, nos casos dessa lesão em que se apresenta uma magnificação de imagem com uma cromoscopia, nota-se que uma perda da, das criptas no centro dessa lesão, então é uma área suspeita para neoplasia. Então, a endoscopia permite, então, que se faça biópsias dessa região suspeita, ou a partir dos 40 anos, nos pacientes assintomáticos, em que deve-se iniciar a realização da endoscopia alta. Nesse mesmo exame, então, pode-se realizar cromoscopia digital e com corantes que permite uma melhor visibilização das lesões e uma biópsia dirigida para áreas suspeitas. Essa magnificação de imagem, ela
ela nota uma irregularidade das criptas aqui. Esta é uma lesão, essa foto central demonstra uma lesão úlcero-vegetante, em que demonstra já uma lesão avançada. Essa outra lesão é uma lesão úlcero-infiltrativa, também característico de uma lesão avançada, um adenocarcinoma avançado. A endoscopia, então, com uma luz branca, permite a visualização de lesões suspeitas. Então, nestas áreas, realizadas biópsias e o patologista vai nos confirmar a presença do adenocarcinoma ou de displasia. Aqui a utilização de um corante em que nós notamos uma irregularidade da superfície, e aqui utilizando o recurso da cromoscopia, essa é uma cromoscopia digital, realizado de forma digital pelo próprio aparelho, nós vemos as criptas, que nessa área é uma área de criptas mais regulares, e aqui no centro da lesão, numa área mais deprimida, uma irregularidade nessas criptas, diferente das criptas de uma mucosa normal, né? Aqui uma magnificação mais intensa, demonstrando uma ausência da vascularização nessa área central da lesão. Nós temos, então, para o câncer gástrico, para o adenocarcinoma, a classificação de Paris. A classificação de Paris nada mais juntou a classificação japonesa do tipo 0, que é o tipo superficial, restritos à mucosa. A mucosa é a classificação do câncer precoce, com a classificação de Borman, que é uma classificação utilizada para os cânceres avançados. Então vejam que o tipo 0, essa lesão demonstra que uma lesão precoce em que é um tipo elevado, né? E o tipo 1 é o polipoide, o tipo 2 é ulcerado com bordas elevadas. Então vejam que ela compromete a terceira camada aqui da parede gástrica. Então vejam que todas essas lesões são consideradas avançadas porque comprometeu a muscular própria. Então, a primeira camada é a mucosa, a segunda camada é a submucosa, e a terceira camada é a muscular própria. E a quarta camada é a serosa. Então, são lesões que comprometeram a terceira camada até. O tipo 3 é uma lesão úlcero-infiltrativa. A tipo 4 é uma lesão difusa, chamada de linite plástica. É um tipo mais agressivo, e o tipo 5 não classificado. O tipo 0, a classificação japonesa, ela pode ser classificada em 1, 2 e 3. 01, 02, 03. O tipo 1, 01 é o tipo protuso, como mostra esta fotografia. O tipo 2 é um tipo superficial, ela pode ser levemente elevada, então 2A é o superficial elevado, o 2B é o tipo plano, o tipo flat, e o tipo 2C é o superficial deprimido, como demonstra esta segunda foto aqui. E o tipo 3 é o tipo escavado ou ulcerado. Nesta fotografia, vemos então as classificações dos tipos de acordo com a profundidade de invasão. A mucosa ela é subdividida em 3 camadas: o epitélio, a lâmina própria e a muscular da mucosa. Então, ela é dividida em M1, M2 e M3. Então, M1 epitélio, M2 até a lâmina própria e o M3 atingindo a muscular da mucosa. A muscular da mucosa é essa camada muscular fina que divide a mucosa com a submucosa.
A submucosa é subdividida em dois. A SM1, em que ela atinge a primeira metade da submucosa até 500 micras, e a SM2 atinge a segunda metade da submucosa, além de 500 micras, seria a submucosa profunda, em que ela fica próximo já à camada muscular própria. E a muscular própria é a camada mais espessa e, por último, a fina camada da serosa. Então, este TIS é tumor in situ, em que ela compromete somente a camada mucosa. É um tumor, é uma lesão precoce. O T1 é aquela lesão que compromete a mucosa até a submucosa. Ela não define se é a mucosa superficial ou se é a submucosa profunda. Então, a T1 pode ser de ressecção endoscópica ou não, se ela for em camadas mais profundas da submucosa. Então, aqui até o T1 é considerada como precoce. Precoce é aquela que atinge a mucosa e a submucosa. Já o T2 atingiu a camada muscular própria, ela é considerada como avançada. O T2 pode chegar até a subserosa e o T3 quando a lesão atingiu a serosa. E o T4 quando ela atingiu a camada serosa e órgãos adjacentes. É necessário, então, a partir do momento que você faz o diagnóstico, que você realize o estadiamento. Então, o estadiamento é feito pela análise do TNM, né, do tumor, dos linfáticos e de metástases. Então, a T1 é aquela lesão precoce que atinge a camada mucosa e a submucosa, e até a submucosa. A T2 atingiu a muscular própria até a serosa sem ultrapassá-la. A T3, então, é aquela lesão que atingiu até a serosa. Então, tanto a T2 quanto a T3 já são consideradas avançadas. A T3 sem invasão de estruturas contíguas. E a T4 invadiu a serosa e ultrapassou até estruturas contíguas. Então, aqui marcando que a T1 é considerada como um carcinoma gástrico precoce. Então, esse estadiamento é realizado, via de regra, realizando-se uma tomografia do tórax e uma tomografia do abdômen. E para identificação de linfonodos, então se utiliza esse método de imagem. O N0 é ausência de acometimento linfonodal, o N1, linfonodos até 3 centímetros do tumor primário, e o N2, linfonodos além de 3 centímetros do tumor primário, removíveis cirurgicamente. E o N3, linfonodos não removíveis cirurgicamente, ou seriam muito distantes, ou muito próximo de estruturas nobres. Então, nós temos aqui os grupos linfonodais, o grupo 1, 3, 4, 5 e 6 são linfonodos perigástricos. Então, são linfonodos chamados de D1. E os linfonodos D2 são os linfonodos do hilo esplênico, o 7, o 8 e o 9. O 7 da artéria gástrica esquerda, 8 da artéria hepática e o 9 do tronco celíaco. E o linfonodo 10, o hilo esplênico. Nós podemos também realizar estadiamento por meio da videolaparoscopia. Então, na videolaparoscopia, podemos identificar a presença ou não de metástase. Então, podemos não identificar metástase, M0, ou quando identificamos metástases à distância, como, por exemplo, nesse caso, metástases hepáticas e metástases no peritônio, chamado de carcinose peritoneal. Então, R0
é ausência de tumor residual após o tratamento. R1, tumor residual microscópico. Então, você tem uma área em que você não vê lesão e você biopsia e o patologista confirma a presença de adenocarcinoma. E o R2, tumor residual macroscópico, visível. Ainda no estadiamento, nós temos dois tipos de lesões. Uma lesão a classificação de Lauren, de 1965, classifica as lesões do tipo intestinal e do tipo difuso. O tipo intestinal é uma lesão menos agressiva e o tipo difuso é uma lesão mais agressiva. Então, o tipo intestinal é mais comum no Brasil, geralmente acomete mais o antro, geralmente em homens, em torno de 55 a 60 anos, geralmente bem diferenciados e com disseminação hematogênica. O tipo difuso, geralmente do fundo gástrico e da cárdia, geralmente são lesões mais difíceis de tratamento, porque necessitam de uma gastrectomia total, em geral nas mulheres de 40, 50 anos, pouco diferenciado, difunde-se geralmente por contiguidade ou pelo sistema linfático, e tem um pior prognóstico com metástases mais precoce. Então, nós temos aqui, de acordo com a classificação TNM, os estágios, né? Estágio 1 é o chamado T1, em que não há evidência de invasão linfonodal. O estadio T2, aquela lesão que já invadiu a muscular própria. E o estadio T3, o tumor T3, ambos fazem parte do estágio 2, em que podem ter um tratamento curativo, porém é necessário um tratamento cirúrgico, né? O estágio 3, quando não há evidência, sem evidência de tumor residual, com presença de linfonodos, se os linfonodos forem ressecados, e o estadio 4, que é o estadio já para tratamento paliativo, em que há evidência de tumor residual ou evidência de metástase. No estadiamento também utilizamos a ecoendoscopia. A ecoendoscopia é um exame de ecografia acoplado à ponta do endoscópio. Então, esse método é um método em que o endoscopista encosta o transdutor da ecografia em cima do tumor. Então, para avaliação tumoral, ele é um método bem eficaz. Para avaliação de linfonodos perigástricos também, porém, para avaliação de metástases à distância não é muito bom. A tomografia é um método melhor para avaliar metástases à distância, é relativamente bom para avaliação de linfonodos, porém, para avaliação tumoral não é um método bom. Para avaliação tumoral, utilizamos a endoscopia e a ecoendoscopia. E para avaliação do tumor, do pulmão, utilizamos a tomografia. A ecoendoscopia demonstra, então, uma primeira camada clara é a mucosa superficial. A primeira camada escura é a mucosa profunda ou a visualização da muscular da mucosa. O plano muscular é mais denso, então ela fica mais escura. A segunda camada clara é a submucosa. E a segunda camada escura é a muscular própria. Então, nós podemos ver no exemplo aqui uma lesão precoce em que o endoscopista ele viu uma lesão que compromete a primeira camada clara e a primeira camada escura. Então, é uma lesão que compromete basicamente a mucosa e, aparentemente, parece que a submucosa, que é a segunda camada mais clara, está íntegra. Então, a ecoendoscopia para a determinação tumoral tem uma precisão de 80% e para a determinação de linfonodos tem uma precisão de 50% a 80%. Então, basicamente, é utilizado nos estadios
Um em que decide se o tratamento endoscópico vai ser preciso, vai ser eficaz ou não. Já nas lesões mais avançadas, nesse caso aqui, uma neoplasia do corpo gástrico, em que há invasão da gordura perigástrica e artéria esplênica. Então, já existe metástases à distância para a artéria esplênica, então ela é considerada como estadio 3 ou 4 se houver é, lesão residual, né? Então, já é considerada ou curativa ou paliativa. Então, depende se há lesão residual após o tratamento. E quando há metástases à distância, já é um estadio 4, né? Então, aqui já é um tratamento considerado como paliativo. Os princípios gerais do tratamento, então, incluem os achados clínicos e a endoscopia e os laudos das biópsias são considerados como achados clínicos, os achados cirúrgicos, os achados intraoperatórios e o resultado das biópsias de coleta de material ou da peça cirúrgica é, entra como achado cirúrgico. Os achados do patologista, então, o que o patologista obteve do material da endoscopia e da cirurgia, e a conclusão final, o achado final, ele vai concluir, então, nesse caso aqui, é uma lesão em que compromete a mucosa, a muscular, da muscular própria, e até a serosa, então é considerado um T3. N2, porque foi identificado linfonodos na cirurgia, porém sem metástases à distância, então estadio 3. Ela pode ter um tratamento curativo desde que sejam ressecados todos os linfonodos comprometidos. Então, entrando agora no tratamento inicialmente pode-se indicar uma ressecção endoscópica desde que seja um tumor in situ ou até um estadio T1, né? Um T1, considerada como estágio 1, ela pode ser indicada, então, a mucosectomia ou a dissecção submucosa para o tratamento dessas lesões. A mucosectomia foi o primeiro método de tratamento, então, inicialmente havia as indicações para lesões até 2 centímetros e lesões com ulceração até 1 centímetro. Então, era um método que se ressecava lesões pequenas. Então, uma mucosectomia é indicada para lesões pequenas. Injeta-se um líquido embaixo da submucosa, embaixo da mucosa, eleva-se a mucosa e resseca-se passando uma alça de polipectomia e resseca-se a lesão de preferência inteira. Então, reservado para lesões pequenas. Gotoda, então, criou um critério expandido para carcinomas bem diferenciados, em lesões intramucosas sem ulceração, elas podem ser ressecadas em qualquer tamanho, independente do tamanho. Então, pode-se ressecar lesões de 3, 4, 5, 6 centímetros. Se houver ulceração no câncer, ela deve ser menor que 3 centímetros, porque as lesões maiores que 3 centímetros com ulceração, a chance de invasão linfonodal aumentava. Então, criou-se o critério de que deve se limitar o tamanho em 3 centímetros. Se houver invasão da submucosa, da primeira camada da submucosa SM1, que ela seja menor do que 3 centímetros. Então, esses são os critérios expandidos. Na dissecção submucosa, nós injetamos uma substância viscosa embaixo da mucosa, elevamos a lesão e entramos embaixo da lesão cortando e dissecando, cauterizando vasos e ressecamos essa lesão inteira.
Então, aqui um exemplo de uma jovem de 24 anos com um adenocarcinoma pouco diferenciado, uma lesão de 1 centímetro, que era, foi diagnosticada com endoscopia com biópsias. Aqui uma imagem de magnificação de imagem cromoscopia, mostrando a área ulcerada. Esta lesão, então, é demarcada com eletrocautério e injeta-se embaixo uma substância mais viscosa para a elevação dessa lesão, e a partir disso, então, é ressecado, cortando-se, dissecando na submucosa, na camada submucosa. Aqui encontramos vasos em que devem ser cauterizados, né? Aqui a peça, os vasos da submucosa que são cauterizados, e aqui embaixo a camada muscular própria. Aqui finalizando a dissecção, a área de ressecção e a peça cirúrgica, demonstrando a retirada com margem lateral, horizontal e vertical e profunda, livres de lesão. Uma casuística nossa em que nós apresentamos uma, um número de 22 casos, há cerca de 5 anos, nós fizemos esse levantamento, boa parte deles no antro gástrico, mas também alguns casos no corpo gástrico. Os tipos mais frequentes foram combinados o 2A mais 2C, superficial elevado e deprimido. Houve sangramentos, 4 casos em que foram controlados de imediato, e houve 2 casos de perfuração tratados, um com necessidade de cirurgia e outro caso somente com clipagem da perfuração. O tratamento curativo, então, para os casos do tipo T2 e T3, podemos indicar uma gastrectomia curativa com linfadenectomia, com esvaziamento linfonodal a D2. Vou explicar o que seria o D2. Mais quimioterapia adjuvante. Poderá ser feita por via aberta, por via laparoscópica e atualmente também por via robótica. Então, nos casos de T2 e T3, em que invade-se a camada da muscular própria e até a serosa, indica-se a gastrectomia parcial. Nos casos de tumores mais distais, em que preserva-se um pedaço do fundo gástrico e do corpo para que se realize a anastomose gastrojejunal. O restante do estômago, então, é removido e reconstrói-se com uma anastomose gastrojejunal e um YD-RU com uma enteroanastomose jejuno-jejunal aqui embaixo. Podemos também realizar para tumores mais proximais uma gastrectomia total, em que é realizada uma esôfago-jejuno-anastomose e uma enteroanastomose para confeccionar o YD-RU para evitar o refluxo biliar. A linfadenectomia D2 é a linfadenectomia em que é ressecado todos os linfonodos perigástricos e os linfonodos do tronco celíaco, da artéria gástrica esquerda, da artéria hepática e do tronco celíaco, e do hilo hepático. Então, estas são as modalidades de tratamento curativo para os tipos estadio 2 e 3. E o tratamento paliativo pode ser uma gastrectomia paliativa, uma gastroenteroanastomose, caso haja uma obstrução do estômago, em que há necessidade de desviar o trânsito alimentar, ou às vezes não é possível nem isso e é necessário somente uma jejunostomia para alimentar esse paciente e realiza-se então uma quimioterapia paliativa.
Então, para os estágios 2 e 3, pode-se indicar o tratamento curativo. Para o estágio 4, com metástase à distância ou com recidiva microscópica ou macroscópica, indica-se, então, um tratamento paliativo. Essa classificação do ECURA é uma, são critérios que os japoneses criaram para indicar o tratamento, né? Então, no caso, após o adenocarcinoma ser diagnosticado pela endoscopia e ser estadiado pelo ultrassom endoscópico, pela tomografia, pela laparoscopia, se não houver metástase e for restrita à mucosa e à submucosa, T1, ela poderá ser submetida a um tratamento endoscópico. Caso identifique-se metástases ou invasão para a submucosa, é indicado, então, cirurgia. De acordo com a curabilidade da indicação endoscópica, ela pode ser ECURA A ou B. Então, o A ou B pode ser uma lesão aqui em amarelo. As lesões em verde seriam as lesões ECURA A, né? São lesões sem ulceração, sem identificação de metástases, bem diferenciadas, menores do que 2 centímetros. Então, esse é o chamado ECURA A. Os que estão em amarelo são considerados como ECURA B, né? Que tem ulceração, que sejam bem diferenciadas, menores do que 3 centímetros, ou que atinjam a submucosa e tenham menos do que 3 centímetros, ou bem diferenciadas, maiores do que 2 centímetros, ou pouco diferenciadas, menores do que 2 centímetros. Se elas estiverem em vermelho, elas são consideradas ECURA C, então são lesões indiferenciadas maiores do que 2 centímetros, são lesões ulceradas maiores do que 3 centímetros bem diferenciadas, lesões ulceradas indiferenciadas menores do que 2 centímetros ou maiores do que 2 centímetros, todas elas, então, com possibilidade de indicação cirúrgica. Atingiu a submucosa maior do que 3 centímetros ou indiferenciadas de qualquer tamanho, indicação cirúrgica. Então, resseca-se endoscopicamente. A ressecção endoscópica é uma maneira de estadiar também. Se ela for bem diferenciada e sem ulceração, menor que 3 centímetros, sem comprometimento das bordas, considerada como ECURA A ou B, só faz-se o segmento. Se houver algum comprometimento da borda, considera-se como ECURA C, C1, então pode-se ressecar novamente ou encaminhar para cirurgia e segmento. Caso seja indiferenciado menor do que 2 centímetros, então é considerado como ECURA B, faz-se segmento. Este não significa que seja bem diferenciado. Daí, no caso, maior do que 3 centímetros, atingiu a submucosa, tem comprometimento linfonodal, cura C, vai para a cirurgia. Ou indiferenciado, maior do que 2 centímetros, ou algum comprometimento da borda, ou identificação linfonodal, vai para a cura C, cirurgia. A sobrevida, em geral, para os estadios T1 é muito boa, estágio 1. No estágio 1, em que comprometeu a mucosa até a submucosa, é uma sobrevida superior a 90%. No estágio 2, em que é um T2 ou T3 sem comprometimento linfonodal, ou um T3 em que haja comprometimento linfonodal, a sobrevida já cai para em torno de 50%. E no estágio 4, em que há metástase à distância
ou há sinais de recidiva microscópica ou macroscópica, realmente, em 5 anos, a sobrevida é muito rara. Conclusões do ISD: temos que valorizar as lesões mínimas e coletar biópsias. Avaliar a profundidade de invasão pelo aspecto endoscópico, pela endoscopia mesmo, e pela ecoendoscopia, se houver disponibilidade. E os laudos anatomopatológicos de lesões intramucosa com displasia ou adenocarcinoma bem diferenciados, desde que restritos à mucosa e até no máximo à submucosa, podem ser encaminhados para tratamento endoscópico, aquele chamado TIS ou T1. Nas conclusões gerais, nós temos que valorizar sintomas gástricos, investigar na mínima suspeita, valorizar a história familiar de câncer gástrico, solicitar endoscopia a partir dos 40 anos, mesmo nos assintomáticos, e rastrear portadores de gastrite atrófica e metaplasia intestinal no estômago. Então, foi o momento da conclusão de um curso de um fellow realizado no Japão, sobre detecção de câncer gastrointestinal precoce em Tóquio no ano de 2001. Muito obrigado.